E começamos mais um podcast Empreendedora Show. Aqui a gente traz muito conteúdo para inspirar, motivar você que também tem uma vida e uma carreira empreendedora. E hoje eu estou aqui com a doutora Paola Menick. Menick, né, doutora? Isso. Que é cirurgiã proctologista, é um assunto tabu. E a gente trouxe a doutora hoje para tirar todos esses tabus e entender se a gente estiver preventivamente cuidando da nossa saúde, com certeza a gente vai evitar muitos problemas e ter uma vida melhor. Olá, doutora! Tudo bem? Até que enfim consegui trazer a senhora. Já faz Finalmente. tempo que a gente vem tentando agendar, né? A agenda não tá batendo, mas agora deu. Conseguiu, Graças né? a Deus. Doutora tão jovem, tão novinha. A gente tem sempre a imagem, assim, que os médicos são mais velhos, né, tal. Mas é legal isso porque aproxima, né? Como é que é para os seus pacientes, assim, quando chegam entra no consultório e dá de cara com uma médica tão Nova, jovem? né? Como é que é? Deve ser Todos impactante, eles né? falam a mesma coisa. Nossa, mas você que vai me atender, você é tão novinha. Mas é só a cara, eu não sou tão novinha assim. Tá. É mais a É a genética. aparência, é a aparência. Mas sobre tempo de estudo, a medicina ainda continua igual antigamente, assim, quantos anos de faculdade, depois da especialização, tem a mesma coisa ou encurtou esse tempo, modernizou? Não, a faculdade são 6 anos de faculdade mesmo. Sai clínico geral, é isso? Você sai médico, na verdade. Médico. Sai médico, né? Então você faz 4 anos de ensino teórico, mais 2 anos de internato, que é aquela imersão ali na parte prática, né? Que você roda em algumas cadeiras básicas. E tem a prática mesmo do médico, né? Que você começa a ver paciente na beira do leito. Dentro da faculdade ou Dentro você da já faculdade. vai para uma... Não, dentro da faculdade eles vão para alguns hospitais credenciados, né? Tá. E você tem essa experiência ali mais prática, cara a cara com o paciente, para entender a relação médico-paciente. Mas são 4 anos. Aí depois que horas que escolhe? Depois disso você vai escolher a especialização. Então, quando você está rodando no internato, você roda principalmente ali naquelas cadeiras básicas. Você tem a cadeira clínica e tem a parte mais cirúrgica também. Então, aí você já começa a desenvolver alguma afinidade com uma das áreas, né? Eu, no meu caso, eu já sabia que eu queria fazer cirurgia geral. Não, pera que você vai me contar isso depois. Que eu vou... então continua o mesmo tempo de estudo. Mesmo tempo, mesma coisa. É que você deve ter começado novo e a genética é bem boa, né? Eu comecei um pouco mais cedo. Eu tô com 36 anos agora. Vou fazer 36, né? Ainda assim, muito jovem. Mas a senhora tá com carinha de 26 que e bom, 27. Graças a Deus. Que continue assim, né? Amém. Doutora, então conta pra mim, quando que você se apaixonou pela medicina ou descobriu que ia ser médica ou alguém te induziu? Como é que foi essa história aí? Olha, lá em casa, todo mundo seguiu mais a parte do direito. Advogado, meu irmão advogado, minha mãe, meu pai oficial de justiça, então assim, não tem nada a ver com a área médica mesmo. Eu tenho uma tia que é médica, porém ela já não atua mais, mas assim, ninguém me influenciou. Eu sempre gostei, desde pequena, da parte de cuidar, né, do cuidado, com o próximo, digamos assim, né. Então já é desde pequenininha, que você já tinha essa coisa de querer cuidar das pessoas. Exatamente. Aí natural, foi algo natural. E saiu do colégio, já foi logo para entrar na faculdade? Eu fiz, na verdade, eu cheguei a passar, logo que eu prestei o vestibular, eu cheguei a passar, só que nessa época eu estava queria fazer medicina, mas também vi outras áreas da área da saúde. Meio que dei uma atirada ali para ver o que eu ia querer mesmo. Ficou um ano tipo sabático para entender o que eu cheguei a fazer a prova, eu cheguei a fazer nutrição, eu cheguei a fazer físio, porque eu meio que gostava dessa coisa do cuidado, mas não sabia muito bem, a gente é muito novo, né, para escolher. E aí, no final das contas, eu cheguei a passei na nutrição, passei em medicina, físio, não lembro agora, faz muito tempo, mas talvez, né, e aí eu falei, não quero, vou esperar. Aí eu fiz cursinho. Aí eu fiz um ano de cursinho, acho que eu era muito nova mesmo. Você vai criando mais maturidade, vai entendendo. Comecei a pesquisar mais sobre as áreas, mercado de trabalho, porque às vezes você entra muito cru, aí você se depara com uma especialidade que não tem nada a ver com você. E aí eu pesquisei, eu falei, eu acho que eu quero fazer medicina mesmo. E o cursinho é importante nessa hora mesmo? Você acha que foi muito importante ou daria para fazer sem cursinho? Não, depende da pessoa, né? Eu acho que no meu caso foi bom fazer o cursinho, porque eu realmente era muito nova e
não tinha tanta maturidade assim, até mesmo para escolher qual área eu gostaria de seguir, entendeu? Então, para mim foi ótimo. Eu entrei ali com mais certeza do que eu queria. E a senhora se formou em qual faculdade? Eu me formei no Espírito Santo, na Universidade de Vila Velha. Eu vim para São Paulo, né, para fazer residência médica. Mas a senhora é do Rio, então? Família? Não, eu sou do Espírito Santo. Do Espírito Santo, e aí veio... Vim para São Paulo para fazer residência de cirurgia geral, né? Aí eu já terminei sozinha, na cara e na coragem, oh, meu Deus do céu. Foi na cara e na coragem. E a família, com o coração na mão, né? Foi uma época difícil, assim, mas venci, superei essa... E em que momento depois aí que a senhora descobriu que ia fazer proctologia, assim? Porque parece, para nós de fora, parece improvável, né? Porque é uma área realmente tabu e tal. Sim. Que horas que a senhora... Quando eu fiz a residência de cirurgia geral, eu fiz no Hospital do Heliópolis, né? Aqui de São Paulo mesmo. Então, são 2 anos de residência médica, onde você consegue ver tanto a parte de cirurgia geral, óbvio, mas também você consegue fazer parte de algumas áreas, uma subespecialidade. Você roda nessas cadeiras aí da subespecialidade. Gastro, procto, uro. Então, você começa a ter mais... você começa a conhecer melhor essas especialidades, como que funciona o fluxo de trabalho deles, como que funciona, como que é o perfil do paciente, que até isso muda. O perfil de paciente de cada especialidade, e aí você começa a perceber o que eu tenho mais afinidade, o que eu não tenho, e no meu caso eu gostei muito de proctologia, eu achei uma especialidade assim, diferente das outras. Mas o que a senhora viu ali que a senhora falou, isso tem a ver comigo? O que é? A praticidade, o tipo do perfil do paciente? O que te conectava mais? Então, eu sempre gostei muito da proctologia. Essa questão do tabu, ela é uma coisa ruim, de certa forma, mas é muito bom quebrar o tabu, né? Sim. Então, eu sempre tive muita facilidade de conversar com o paciente, deixar à vontade. A senhora falou, então é esse desafio que eu vou encarar. E assim, o paciente, quando ele fica à vontade, muda todo o cenário ali. Ele começa a ser mais sincero, você consegue abordar alguns assuntos ali de forma mais efetiva. E é uma área também que você tem muita praticidade, muita versatilidade, né? Você consegue fazer várias coisas. Por exemplo, eu posso fazer cirurgia orificial, que são aquelas cirurgias que todo mundo conhece, as cirurgias anais de hemorroida, fissura, fístula, que são cirurgias mais curtas, digamos assim, como também fazer cirurgias maiores, cirurgias abdominais, operar cólon, entendeu? Então você pode escolher o que você quer fazer, ou fazer os dois. E também tem a questão dos exames, né? Você pode fazer colonoscopia, que você sai da residência já sabendo fazer colono. É óbvio que você não sai com aquela prática, mas você vai pegando mão e faz colonoscopia. Dá para fazer manometria, ultrassom. Então, assim, tem muita coisa que... Você viu um leque de possibilidades. Exato. Que tinha a ver com a senhora. Exatamente. E a gente falando de perfil, eu ia perguntar isso agora, assim, qual que é o perfil do seu paciente? São mais idosos, mais sêniores ou não? Hoje os jovens também têm que vir, assim? Que, sei lá, acho que nós, assim, temos uma visão de que proctologista é para uma pessoa, né, sei lá, 40 a mais ou 50 a mais, talvez, até porque o exame, por exemplo, uma colonoscopia é indicado 40 a mais, né? Depois dos 45 anos. Então já começa disso a nossa cultura, né? Sim. Mas isso continua assim, os problemas ainda são com uma idade mais madura ou também os jovens precisam se ligar? Então a gente começa pelo fato que muitos pacientes confundem a especialidade de proctologia com a urologia. Então tem muitos pacientes que vão enganados, achando que a gente vai ver a próstata, porque o nome parece, né? Proctologia com próstata, né? Então eles fazem esse link. Então essa questão da próstata, quem cuida é o urologista, né? Mas a proctologia é um perfil variado, né? É óbvio que a gente vê muitos pacientes assim mais idosos, mas hoje em dia muitos pacientes jovens, exatamente pelo fato da questão alimentar, o estilo de vida, hábitos não saudáveis, digamos assim. O que acontece? Então conta pra gente, entrando agora um pouquinho nesse afundo, assim, quais são os problemas, quais são os desconfortos que a gente pode ter ou já tem hoje em dia na juventude, até na maturidade, assim? O que mais acontece em virtude de tudo isso que a gente precisaria tomar cuidado? Olha, normalmente, devido aos hábitos de vida corrida, principalmente em São Paulo, né? Todo mundo vive praticamente para trabalhar, uma correria, ninguém presta atenção em si mesmo. Sim. E não tem horário para comer,
a alimentação faz assim rápido, horário para banheiro, então, e tudo isso levam aí a algumas doenças. Então, as doenças anais, intestinais, elas estão ligadas principalmente com maus hábitos, né? Existe o fator genético, sem dúvida, mas esses fatores ambientais, principalmente hábito de vida, alimentação, a forma com que o paciente se higieniza, tudo isso influencia como um gatilho para desenvolver a doença. E quais são as principais doenças que a proctologia trata? Então, basicamente, hemorroida, doença hemorroidária, na verdade, né? Que hemorroida todo mundo tem. Como a doença hemorroidária não, que então explica isso. Como é que é? Todo mundo tem? Todo mundo tem hemorroida. Faz parte ali da anatomia, né? Ela existe tanto na borda anal quanto no canal anal, no tamanho normal, então ela não gera sintomas para você, certo? Tá. Agora, quando você desenvolve uma doença hemorroidária, aí junta fator genético com aqueles fatores ambientais que eu citei, de maus hábitos, ficar no vaso muito tempo, usar papel higiênico, se alimentar mal, ter o intestino completamente desregulado, que oscila muito também, gera, possibilita que você desenvolva uma doença, não só a doença hemorroidária, né? Então, a doença hemorroidária, ela acontece quando você tem um aumento ali, muitas vezes, ou do volume da hemorroida, ou essa hemorroida, ela pode nem aumentar tanto de volume, mas ela gera algum tipo de sintoma, ou sangramento. E quais são os sintomas? Conta pra nós, pra quem tá ouvindo e não sabe o que vai se identificar, né? isso. Sangramento é um dos sintomas aí que mais assustam, que o paciente vem correndo, nunca foi, mas ele vem porque ele acha que ele tá com câncer, e muitas vezes a doença hemorroidária sangra muito. Então, eu tenho pacientes que precisam, às vezes, de transfundir, que sangra bastante. Não são todos, né? Mas pode ter essa consequência de gerar uma anemia, se não for tratada, né? Então, essa doença tem um fundo emocional? Pode também, a hemorroida? A doença hemorroidária pode vir também de estresse, tal, isso também? Então, existe uma relação indireta, sem dúvida, porque a parte emocional, ela está ligada diretamente com a sua função intestinal. Existem muitos pacientes que, quando ficam muito estressados, eles têm períodos de diarreia ou constipação, que fica com as fezes mais endurecidas. Então, qualquer coisa que mexa nesse hábito intestinal e mude ou faça ele oscilar, pode gerar uma doença anal, pelo simples motivo de você ou ficar no vaso muito tempo, ou fazer muito esforço, ou várias idas ao banheiro, e principalmente se você usa papel higiênico em todas as idas, entendeu? Então, pode ter relação. A senhora. Aí, quais são, o que é o sangramento? Sangramento, pode ter inchaço. Inchaço, às vezes você sente inchaço na borda do ânus. O prolapso hemorroidário, quando a hemorroida é interna. Ela tá lá dentro quietinha, ela vem para fora e muitas vezes o paciente relata, né, que olha, minha hemorroida tá saindo, mas ela volta sozinha. Ou ela pode sair e o paciente mesmo com o dedinho vai lá e empurra. Entendeu? Tipo, ela incha, mas na parte interna, é isso? E aí... ela pode aumentar de tamanho, né? Às vezes ela aumenta o tamanho, quando faz o esforço evacuatório, ela vem para fora e volta para dentro. Isso é um dos sintomas que é bem incômodo também. Tem alguns pacientes que relatam sensação de querer evacuar toda hora. Porque a hemorroida, muitas vezes, ela tá inchada, tá aumentada, ela preenche ali o canal anal e ele fica com essa sensação que tem fezes ali, né? Esse é um sintoma também que é bem incômodo. Dor, né? Dor anal. A dor anal é mais comum quando você tem alguma inflamação de hemorroida externa, da borda. Mas não é uma regra, né? Muitos pacientes que têm hemorroida interna podem ter desconforto anal também. Pode sem dor, mas pode ter sangramento sem dor, mas também pode ter desconforto. Quais outros? A hemorroida, o que mais que a proctologia trata? Fissura anal. Fissura anal, campeão dos constipados. Quem tem cocô preso, fezes duras. Então ele vai lá, faz o cocô. Normalmente as fezes estão mais endurecidas, cortam a borda do ânus ali. E esse corte, muitas vezes, ele pode ser um corte que a gente fala que é uma fissura aguda, um corte superficial, que ele vai cicatrizar em 3 dias sozinho, mas ele pode ser um corte mais profundo. E aí esse corte mais profundo expõe a musculatura e cria todo o problema, que é aquela dor intensa, é uma dor assim incapacitante. Tem muitos pacientes que eles param a vida por conta de uma fissura anal. Dói muito. Porque expõe a musculatura e ele faz uma hipertonia. O músculo, ele fica como se fosse uma cãibra, digamos assim. Meu Deus. Dói. E depois já a senhora vai contar pra nós como é que são os tratamentos disso aí, que hoje em dia parece que tá tudo muito mais... muitas coisas mudaram, né? Fácil, mais fácil de resolver, né? Menos invasivo e tal. Sim, a gente consegue resolver muita coisa via ambulatorial também.
sem precisar necessariamente de uma cirurgia propriamente dita. Mas tá. O que mais? A fissura e qual que é outro? Quais são as outras que a gente estava falando? Fístula. Fístula anal. Fístula anal, quando você tem uma comunicação ali da borda do ânus com a parte interna do canal anal. Uma comunicação que o paciente sempre sente que o ânus está sempre úmido, saída de secreção, a roupa íntima ali fica com um resquíciozinho de uma secreçãozinha amarelada ou purulenta, sangramento. Normalmente, como fica muito úmido, a borda do ânus faz uma dermatite, como se fosse uma assadura. Isso, e a fístula provém do quê? A fístula, normalmente, a principal causa, ela vem de um abscesso anal, de uma inflamação na glândula anal. Mas então depende de tudo isso que a gente vem falando Não, aí. na verdade, está muito relacionado com a questão de alimentação, de hábito intestinal, com bons hábitos, né? Também. Sempre tem a ver. Sem dúvida, existem alguns casos ali, tirando essa população geral, dessa questão dos hábitos de vida, existem as fístulas de doença inflamatória intestinal, né? A doença de Crohn. E aí são fístulas diferentes, são fístulas ali com características diferentes daquela tradicional, digamos assim. E são genéticas essas doenças? Doença inflamatória? A doença inflamatória intestinal, ela tem um perfil genético, sim. Tá? No geral, tipo hemorroida também. Sim, hemorroida. Fístula. Isso, todas as doenças anais, elas têm essa parte genética, também, né? Também tem. Mas também tem essa parte ambiental. Tanto que tem pacientes que às vezes não tem nada de genética, mas ele é uma pessoa que não se cuida tão bem, entendeu? Come muito mal, fica no banheiro horas lá, no celular. Isso então deve ser, porque hoje em dia todo mundo, né, aproveita, né, quando tá no banheiro pra ficar no celular. Isso é péssimo. É péssimo. Quando eu falo com o paciente, olha, não pode ficar no vaso à toa. Ele, mas é o único horário que eu tenho de paz, né? Eu falei, não, mas aí tem que arrumar outro horário. Não então, dá pra agora ser devem ter pacientes jovens, então, muitos, né? Por conta disso, por conta dessa do hábito de vida, né? de comportamento, né? Exatamente. Eita. Muitos jovens. Então, os principais que a senhora atende lá é hemorroida, fístula e fissuras. Isso. Existem outras doenças, né? Sim, pólipos. é um feijão com arroz, digamos assim, né? Plicomas, né, que são o excesso de pele ali na borda anal. Normalmente o plicoma, ele surge a partir de uma inflamação, né? É como se fosse uma cicatriz ali, me mostra que já teve uma inflamação anterior ali, no passado. Então eu sei que aquela região já foi inflamada. Muitas vezes quando o ânus desincha naquela inflamaçãozinha hemorroidária, às vezes não volta completamente. Nem uma bexiga, né? Ele vai Fica inchando e desinchando. Ali. Exato. E isso incomoda, né? Dificulta a higiene. Muitos pacientes, principalmente as mulheres, referem coceira anal por conta dele. O ânus sente sempre que tá úmido ou que não tá totalmente limpo. E doutora, agora quais são os tratamentos que eu sei, a gente já conversou, né? A senhora faz muita coisa com laser, né? Como é que são os tratamentos mais modernos agora para todas essas doenças aí? Claro, tirando os casos extremos que devem ser mais... cirúrgico mesmo. Né? Cirúrgico e tal. Assim, hoje no dia a dia a senhora resolve muitas dessas coisas com lasers, com tratamentos bem pouco invasivos, assim, né? Práticos, e no próprio consultório, né? O que tem hoje de tratamento moderno aí que a senhora usa no consultório? A importância de prevenir é exatamente essa. Você consegue identificar o problema ali comportamental que está existindo para travar esse processo de doença e prevenir complicações ou uma doença mais grave, né? Então, quando você consegue identificar ali, captar esse paciente que está naquele meio termo, não é aquela hemorroida, por exemplo, super grande. Tem umas hemorroidas que chegam, que são hemorroidas que não tem, cirúrgico, tem que operar clássico mesmo, aquela cirurgia convencional. Chata, pós-operatório, que dói, bem... Exato. Mas quando você consegue identificar ali um paciente que está naquele meio termo, existem... Tem níveis de hemorroida, né? Tem, são os graus, né? Tem o grau 1 ao grau 4 de hemorroida interna. Então, cada nível tem uma opção de tratamento que é específica para aquele grau, mas isso pode variar de acordo com a pessoa, tá? Então, você tem que avaliar individualmente, tem que entender o que incomoda a pessoa para poder tratar ali direcionado, para também não fazer um tratamento a mais, digamos assim, né? Porque cirurgia é sempre cirurgia, sempre, né? O pós é chato, Exato. Né? Então, hoje, para hemorroida interna, isso não serve para externa, para hemorroida interna, dependendo do grau da hemorroida, grau 1, grau 2, e dependendo da grau 3 também, a gente pode fazer um tratamento que é a ligadura elástica, que é um procedimento ambulatorial, faz no consultório, não precisa de anestesia,
E é um procedimento simples, assim. Ele é basicamente um procedimento mecânico, né? E dor? Não precisa de anestesia? Então, como é que é? Não dói. Na verdade, o que incomoda é o exame físico. É fazer o toque, e todo mundo fica agoniado, não quer fazer. É o toque e passar o aparelhinho, que é o onoscópio. Quando você passa o onoscópio, você consegue visualizar o canal anal e ver as hemorroidas, né? E aí você identifica qual hemorroida está doente e faz a ligadura elástica. Então, você passa ali por dentro desse aparelho uma pinça, que é um anel, encaixa a hemorroida, dispara a borrachinha e tira esse anel. Aí a borrachinha, ela estrangula, ela corta a circulação. Então, a hemorroida, ela vai isquemiar, vai secar e vai sair. Sem dor isso? Não dói. O que o paciente sente durante o procedimento não dói, né? É óbvio, né? Você tem que ligar ali na região certinha, é onde tem que ligar, para não pegar hemorroida externa, né? Tá. Mas aí, você seguindo a técnica correta, você não sente dor. A questão é que depois do procedimento, o que você pode sentir? É sangramento, e querendo ou não, você vai ligar um vaso, né? Então, esse vaso, quando ele vai se desprender ali do canal anal, pode ter sangramento. E sensação de querer evacuar toda hora, uma sensação falsa, que tem alguma coisa ali. Então, existem algumas estratégias que você pode usar para contornar isso, e não são todos os pacientes que sentem, tá? Então, tem paciente que faz, é bem tranquilo. Tem muito paciente que faz que não sente nada. Ele fala, olha, eu só vou acreditar que você fez porque eu não tenho mais sintomas de hemorroida. Porque... Eu não senti nada, como se nada tivesse acontecido. E quanto tempo pós, assim, depois? Que você fica bem? É. Então isso vai variar da quantidade de hemorroida que você tem que tratar, se você vai tratar ali numa sessão só, ou vai ser dividir em sessões. Normalmente você pode fazer até 3 hemorroidas numa ligadura elástica. Porém, alguns pacientes, dependendo do tamanho da hemorroida, eles sentem mais desconforto, se você fizer as 3 de vez. Então isso você tem que sentir também com o paciente, né? Mas no geral não tem porquê, é logo uma recuperação breve. Muito tranquila. Normalmente em 7 dias ali o paciente, nos 3 primeiros dias que ele tem mais sintomas, né? Isso não é com laser, é só através da pinça. Tá? Isso, que é a parte mecânica mesmo, que você amarra a borrachinha ali e deixa rolar, que aí ela vai cair. E a externa, como é que a senhora resolve? Então? Não, a hemorroide externa, aí a gente tem que fazer a questão, a gente tem que avaliar o tamanho, se essa hemorroide, se o paciente tem crise hemorroidária frequente, que é aquele inchaço, a hemorroida fica túrgida, dura, às vezes ela fica mais escura, também com muita dor, aí varia. Se conseguir controlar os sintomas com tratamento clínico, medicação, mudança de hábito, comportamental, não precisa operar. Agora, se mesmo o paciente fazendo tudo que você está pedindo, está seguindo ali aquele caminhozinho certinho e está tendo crise, aí tem que operar. Tem que ir para a cirurgia. Aí hoje em dia a gente tem a cirurgia convencional, mas também a gente pode fazer a cirurgia com laser, né? Com laser de diodo. É uma cirurgia muito mais tranquila. E aí é em hospital? Ou não, também? Depende, né? Pode fazer em hospital ou consultório mesmo. E as outras? Aí tem o laser também, ele trata as outras coisas, né? A fissura. Aí tem o laser de CO2 para tratar o plicoma, que é o excesso de pele. É uma recuperação, assim, você pode fazer com anestesia local, anestesia tópica também. Aí vai depender muito da sensibilidade do paciente e a sua prática, né? Mas é uma cirurgia muito rápida e é óbvio, né? Você já tratou tudo, só tem um plicoma ali, dá para fazer com laser tranquilo, fica ótimo. A recuperação é mais rápida, menos dor no pós-operatório, o paciente não precisa ficar afastado tanto tempo do trabalho, ele não vai ficar com aquele trauma da cirurgia convencional, entendeu? Tem inchaço, né, no pós-operatório do laser, mas ele regride muito mais rápido, então é muito mais tranquilo, né, o laser. E o laser, ele trata outras coisas também, né? Quais são os outros tratamentos que tem lá, pouco invasivos? O laser pode tratar plicoma, hemorroida interna. E a fístula, que a senhora falou que tem a fístula e a fístula também. Também? A fístula também, dá para tratar. Inclusive, a fístula, quando você faz ali com laser, né, é um tratamento muito menos invasivo. É um tratamento que você consegue preservar a musculatura esfincteriana, sem ficar cortando o músculo, né. É uma cirurgia mais tranquila, digamos assim, para o paciente, também mais segura. É o laser CO2? É esse que a gente tem visto? E esse mesmo laser que faz, eu tenho visto muito na internet, agora parece que tá meio que na moda. O clareamento anal, íntimo. O clareamento anal pode parecer que não, mas muita gente procura. Muito. Homens e dói? Como é que mulheres. Isso? Homens e mulheres. Exato. E o tratamento, ele basicamente precisa de no mínimo 3 sessões, né? Para fazer o clareamento anal ali. E aí, depois dessas 3 sessões, você vai avaliar a tonalidade, né? Se aquela tonalidade ficou boa para o paciente,
ou se ele quer deixar mais claro. Olha, eu não sei se eu vou falar uma besteira, né, mas a referência que eu tenho, eu me lembro que na época, a primeira vez, há muitos anos, quando eu fiz um CO2 no rosto, eu jurei pra mim que E nunca nunca mais. mais na minha vida eu ia inventar de fazer isso aí. Eu podia estar velha, caquética, mas eu nunca mais faria. Porque tamanha o desconforto, dor que eu senti, parecia que estava arrancando a pele do meu rosto. Mas, obviamente, que nós estamos falando de rosto. Mas lá também é bem sensível, né? Como é que é essa coisa da dor? A questão é assim, você precisa, a primeiro passo tem que entender como que é a sensibilidade do paciente. Você consegue sentir já, você pergunta, né? Você vai entender, se o paciente é muito sensível, você tem várias estratégias, né? Existem algumas pomadas que a gente manipula que fazem essa anestesia tópica, né? Antes ou depois também? Você coloca antes, deixa ela agir, para poder aplicar ali o laser, né? E aí você sente, se o paciente está com muita dor... Tem intensidade do laser? Tem intensidade. Aí vai depender ali de cada caso, né? E aí, de acordo com se o paciente é insuportável, tem que parar, ou você pode fazer até uma localzinha para poder... dá para fazer anestesia local. Dá para fazer. Então tudo bem, porque a anestesia local daí é tranquilo, né? Exato. E aí essa questão dos parâmetros, cada cirurgia ela tem um parâmetro diferente, né? Você usa uma técnica diferente ali do laser. E aí você vai adequando ao que você quer, né? Você vai querer cortar, se você vai querer cauterizar. E é tudo com esse mesmo laser. Aí tem vários tipos de laser, né? Mas existe um tipo de laser que ele consegue fazer essas técnicas, né? E tudo isso é feito em consultório também, né? Tudo em consultório. Óbvio que muitas vezes, dependendo do paciente, do perfil do paciente, né? Se for uma hemorroida muito grande, sim, aí você pode levar para o centro cirúrgico. Mas a maioria dos casos se resolve lá mesmo. Isso, dá para fazer bastante coisa no consultório. Fístula não, fístula é uma coisa que é uma doença que normalmente eu peço para o centro cirúrgico, né? Que aí é mais desconfortável. Que demora um pouquinho mais, E o que a senhora tem visto lá de transformação no consultório? Assim, Martela, no geral, eu tenho visto muita gente que tem esse estilo de vida e com essas doenças e tal, e quando vai, quebra o tabu, porque é a questão do tabu, né? É um assunto tabu, a gente tem vergonha de falar, né, sobre as doenças anais. Às vezes você tem um problema, você tem vergonha de falar, ou para mãe, pai, ou para parceiro, ou para quem for, né? Até você ir buscar um profissional, você já passou uma vida, às vezes, sofrendo com uma coisa... Exatamente. Então, depois disso, esse tabu quebrador, a pessoa, tipo, não aguenta mais, né? Porque ou é por dor ou alguma coisa. O que a senhora tem visto de relatos lá? Que fala assim, tenho pacientes que falam, meu Deus, minha vida é outra, condição de vida, meus hábitos, eu consigo ter outra vida. Isso é uma parte que eu adoro da minha profissão, assim, que é a parte mais gratificante, porque... Tem pacientes que vivem uma vida com uma hemorroida que facilmente seria tratado com uma ligadura elástica, que é um procedimento rápido, tranquilo. Ele muda todo o estilo de vida dele, ele tenta se adequar ao estilo de vida para ele não sofrer com aquela hemorroida, ou ele deixa de sair com medo de sangrar, ou ele não vai mais para academia, entendeu? Então ele se priva de muitas coisas por conta daquela hemorroida, por medo, vergonha de falar. Muitas pessoas associam a doença anal a sexo anal. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Que coisa importante falar. Então, muitas senhoras às vezes vêm no consultório e falam, doutora, mas eu nunca fiz sexo anal. Eu falo, sim, mas não tem problema mesmo se a senhora fizesse. Isso aí não é o foco, entendeu? Não é o que está causando. Então, assim, o fato de você lidar com isso de uma forma natural e aberta, porque pra mim realmente não tem nenhum tipo de tabu. Sim, eu lido com isso. É ciência, né? Exatamente. Então eu falo abertamente com os pacientes sobre tudo. Eles têm vergonha muitas vezes de falar cocô, fezes, ânus, entendeu? Palavras que fazem parte, mas às vezes eles acham que vão estar me desrespeitando por falar que evacuam, entendeu? É engraçado isso, mas aí eu mesmo, quando eles engasgam, eu falo, cocô, fez o cocô, assim, aí relaxa, entendeu? Então a senhora teve que, inclusive, desenvolver essa questão meio psicológica, como conversar, eu sou psicóloga também no consultório, né? Como puxar o assunto com a pessoa, isso. né? Então, assim, eu tento abordar de uma forma natural e eu valido, né? Você tem que validar o que o paciente está falando, você tem que ouvir, eu ouço o que eles têm para falar, né? Não fico atropelando. É óbvio que tem um momento da consulta que eu paro para fazer algumas perguntas que são mais diretas, para eu poder entender e organizar ali, né, o raciocínio.
Mas é uma parte, assim, que é interessante, né? Às vezes o paciente já vem rindo, entra no consultório rindo, pô, doutora, eu não acredito que eu tô aqui. Eu acho que deve ser a maior parte, eu falo, é a primeira vez, a estreia, pode sentar e tentar deixar à vontade, né? E logo resolve. E aí depois eles vêm contar como é que mudou o estilo de vida? Então, a maioria dos pacientes que, quando a gente começa o tratamento, começa a fazer certinho ali as coisas que eu oriento, de estilo de vida, e faz muitas vezes o tratamento definitivo e fala, doutora, se eu soubesse, eu teria feito antes. Porque, assim, eu tenho paciente que emagrece, porque não come, porque tem medo de fazer cocô. Não, pelo amor de Deus, se eu for no banheiro, eu vou, acaba meu dia. Depois que eu vou no banheiro, eu faço número 2, né? Que eles gostam de falar número 2 também. Então, acaba o meu dia. Então, eu evito. Se for um dia importante, que eu tenho um compromisso... Olha, que nível que chega, doutora, de problema, né? Exato. Porque como que você não come? Então, é isso. Tem gente que emagrece mesmo. Então, eles falam, se eu soubesse que ia ser o tratamento tão simples e era só mudar isso aqui ou aquilo ali, eu teria feito isso antes. Eu passei 30 anos da minha vida com essa hemorroida aqui. Tem gente que dá até nome pra hemorroida, juro. Mesmo? Oh, meu Deus. Porque muda totalmente a vida da pessoa, né? Mas muda, completamente. Depois que você... porque aqui em São Paulo existe uma cultura que eu estranhei. Quando eu vim do Espírito Santo pra cá, aqui não tem duchinha no banheiro, higiênica. Então, tem pouco, É pouco. Então, você tem que colocar. Ou então, a pessoa que você tá alugando, você vai comprar, já tem, né? Mas normalmente não tem. Então, aqui em São Paulo, o pessoal usa papel higiênico. Isso é péssimo pra... É ruim, porque é uma higiene que você faz, é um papel, é seco, mais que seja o papel, tripla folha, sim, né, é melhor e tudo, mas assim, é uma higiene mais agressiva, ele é seco, o ânus ele é cheio de entradinhas ali, de pelinhas, então assim, você não faz uma higiene correta. O ideal é sempre lavar. Não fica uma higiene com qualidade, uma higiene agressiva que você machuca, então assim, não é o ideal. O ideal é ou lavar, ou se você não puder, porque nem sempre você está em casa, né? Sim. Você pode usar um lencinho umedecido. É uma boa saída. Que é uma saída, né? Então já fica uma higiene mais delicada, com mais qualidade. Muito legal. E doutora, o que tem a medicina aí para nós, assim, o que a senhora vê de novidade nos últimos tempos, versus o que a senhora está planejando para o consultório agora, esse ano que vem, nos próximos anos aí? O que tem de novo? O que a gente vê? O consultório, eu tenho consultório no Tatuapé, né? Nós vamos deixar aqui o serviço, gente, no Tatuapé, lá no edifício Platina, que é demais, ótimo, né? Fácil de chegar, perto do metrô. Nós vamos deixar aqui todos os serviços. Esse ano eu penso em abrir um outro consultório, é isso. Um pouquinho mais próximo de casa, ou em Jundiaí, ou em Alphaville. A ideia é entrar forte aí com essa parte do laser, né? Na questão da divulgação, tô trabalhando isso com a Carol, do marketing. Que é ótima, por sinal. Para difundir, né? Porque... E realmente quebrar esse tabu, né? Para as pessoas poderem, de fato, parar e demorar tanto tempo para vir buscar uma solução. Exato. Que isso tudo é compreensível. A gente não sabe que é tão simples. A gente fica prorrogando uma dor, porque você acha que vai ter que fazer cirurgia, você acha que vai doer, aí você vai prorrogando. Então, se as pessoas realmente souberem mais, né? Que é tudo mais simples, ninguém vai ficar protelando. E muitas vezes a solução não é nem uma solução invasiva, né? Às vezes a solução é uma mudança de comportamento. Nem precisa fazer nada, é só mudar o hábito, né? Isso, exatamente. A grande questão da cirurgia em si é que a cirurgia convencional, ela dói tanto por conta do uso do bisturi elétrico, né? Então, o bisturi elétrico, quando você vai lá cortar ou queimar, ele dissipa energia, né? Então, ele queima o tecido que você quer, mas o vizinho também queima, né? Então, assim, você cria um edema, uma reação inflamatória geral ali. O laser não, o laser ele vai ali pontual, ele vai exatamente onde você quer, então você tem menos dano, digamos assim, a um tecido saudável que você não quer cortar, o que vai ficar, né? Então, é muito bom. E lá no consultório é a MAB Clinic, né? Na MAB Clinic. Você tem algumas outras especialidades também, né? Conta pra nós, doutora. Aí, conta naquela câmera ali, o que tem lá, convida as pessoas para irem. A MAB Clinic tem especialidades, tem neuropediatria, temos o serviço de fisioterapia pélvica também, que é muito importante, inclusive. Olha! O pessoal acha que não existe fisioterapia para o períneo, né? Nossa, mas vou fazer fisioterapia para o ânus?
Importantíssimo. Principalmente nessa questão da função evacuatória, para prevenir algumas doenças anais decorrentes dessa disfunção. Então, tem fisioterapia pélvica, tem dermatologistas. Tem multidisciplinar, né? É multidisciplinar. É e bem aí legal. É só ligar, a gente tem. Só ligar para o telefone de Paula. De Paulinha, a gente minha vai secretária, deixar aqui todos... super proativa. Ela é ótima. Maravilhosa. Ela tira todas as dúvidas. Doutora, olha, foi um prazer conhecer mais sobre essa área também, porque até para mim era um tabu, né? Nem vou contar para todo mundo aqui, que eu também já passei com a doutora Paola, já passei por todos esses problemas. Aí, doutora, que vergonha vir aqui, doutora, ai meu Deus do céu. Mas, de verdade, já contei mesmo, né? Então, agora quero dar o meu testemunho. Foi, assim, muito tranquilo, de forma bem tranquila, calma, e eu nem percebi, né? Quando eu vi, eu já estava conversando normalmente, como se fosse uma outra coisa. Então, realmente, o atendimento foi maravilhoso. Bom. Então, obrigada, né? E também, quando eu cheguei lá, eu falei, doutora, que jovem que a senhora meu Deus. Todo mundo. Aí eu sempre pergunto, quantos anos você acha que eu tenho? Pra eu ficar feliz naquele dia. Mas também tem uma outra coisa, né? Quando você vê um profissional jovem, pelo menos a mim, remete de que ele está muito atualizado. Né? E tem essa, assim, tá com muita energia, muito atualizado, né? Buscando sempre as melhores... sede, né? de buscar as melhores soluções. Então, eu tenho as melhores referências para dar sobre a doutora Paola, e por isso que eu a trouxe aqui, né? Porque ela resolveu, assim, facilmente, né, o meu tratamento. Então, quero que as pessoas também tenham acesso a essas soluções. Sim. Né? Isso é importante, né? Você disponibiliza ali um meio mais fácil da pessoa encontrar um conforto, né? E aí a doutora Paola, ela faz um trabalho muito intenso de marketing, até para quebrar esses tabus, né? Que é esse desafio que ela aceitou quando ela resolveu escolher a proctologia. Então, ela é colunista da revista Bela Moca, ela é colunista do portal Moca Mix, ela tem um trabalho intenso com o time de marketing dela, onde ela entrega conteúdo nas redes sociais, assim, falando sobre todas essas coisas que nós conversamos por aqui. Então, vocês, por favor, sigam a doutora Paola. Se tiverem, né, alguma dúvida, aí ela responde, o time dela. E marque uma consulta se precisar. Com certeza, às vezes, sua solução é bem mais simples do que você imagina. Doutora Paola, lembra as redes sociais ou vamos pôr aqui? A senhora não lembra também, né? Acho que é doutora Paola... Doutora Paola Procto. Doutora Paola Procto. Mas a gente vai colocar aqui embaixo. Confirmar aqui agora. Confirma, veja se é isso mesmo. Pra não fazer fake news, né? Vamos ver. A gente vai colocar... É isso mesmo, doutora Paola Procto. Pronto. E doutora, então, para a gente fechar aqui, conta para mim, para os estudantes, estão lá estudando medicina e tal, e que querem se inspirar na sua história, assim, o que você diria para esse estudante que ou vai começar ou já está ali no meio da faculdade e precisa em algum momento escolher a sua especialidade, assim, por que a senhora defenderia a proctologia que eles escolham? O que tem de benefício? O que move a senhora que a senhora indicaria para eles? Conta ali para eles. Hoje em dia, o que eu indicaria, principalmente, é quando o momento da faculdade é um momento que você entra muito jovem e, querendo ou não, é uma bagunça o início, né? Aqueles primeiros anos, todo mundo quer se conhecer e tem festa e tudo mais, não tem problema, né? Você pode fazer tudo, mas não pode perder o foco. Eu acredito, assim, que você tem que... você não precisa ser uma pessoa antissocial, mas você tem que estudar, tem que se dedicar à faculdade, mas principalmente quando você for escolher a sua especialidade, quando for aquele ano do internato, que são os 2 últimos anos, você tem que entrar ali de corpo e alma. Não adianta você ir para o internato querendo ir embora, entendeu? Você tem que ir para o internato e respirar aquilo ali para entender, né? A rotina, como funciona o fluxo, aprender como que se lida com o paciente, como conversa, porque, assim, dentro da especialidade, das cadeiras principais do internato, você vai perceber ali o que você tem mais afinidade, né? O que você se identifica, o que tem mais facilidade de fazer. Tem gente que quer fazer cirurgia, mas não adianta, né? Tem gente que não tem o dom mesmo para operar, né? Então, assim, tem que saber também as limitações. Então, mas é aquela coisa, né?
É treino também. E a É proctologia treino, só tudo é defende. treino. Defendo. Eu acho que, principalmente hoje, o que tá difícil mesmo hoje é você ter profissional que tenha parte técnica, que saiba de conteúdo teórico, né? Que estude, que entenda de doença, do paciente, do relacionamento, mas principalmente ter essa humanidade, dessa questão de ouvir o paciente, de não ser um médico estúpido, né? Que não consegue ouvir, que tudo que ele fala é o correto. Então, Por assim, ser um assunto tabu, tem que ter essa habilidade tem que ter paciência, você tem que ouvir, você tem que saber como vai falar com o paciente, porque senão você quebra toda a relação médico-paciente e a partir dali acabou a relação, entendeu? Você não vai conseguir ajudar o paciente. E o objetivo é você aliviar, né? Ou curar. Então, se você não tem essa paciência, vai para outra área. malemolência, vai para outro lado, exatamente. E a proctologia eu defendo firmemente, eu amo, a minha especialidade. É uma especialidade assim que você tem a possibilidade de fazer inúmeras coisas. Poxa, você pode fazer cirurgia orificial, que é cirurgia rápida. A gente, não gosta de ficar em cirurgia grande, em pé, 2, 3, 4, 5 horas. Você faz cirurgia orificial, ou então faz cirurgia ambulatorial. Eu tenho, inclusive, algumas amigas que ficaram grávidas e pararam de operar e ficaram no consultório fazendo exame, entendeu? Então, você, de acordo com a fase da vida que você tá, você consegue, você não precisa sair do mercado de trabalho. Você consegue se adequar em alguma outra áreazinha ali que tem na proctologia, né? Sem contar que são assuntos interessantes. Transforma vidas, transforma, né? você consegue mudar a vida da pessoa, às vezes nem fazendo tanto, né? Você consegue fazer essa consciência de saúde. É uma especialidade muito legal, assim. Eu adoro. Muito bem, doutora. Então, aguardamos a senhora em Alphaville também agora. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos, né? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, vamos marcar outros. Vamos marcar outros, trazendo as novidades. Obrigada, doutora. Obrigada. E ficamos por aqui com mais Empreendedora Show. Com certeza você aprendeu muita coisa dessa história inspiradora da doutora Paola. E não esquece de seguir as redes sociais, doutorapaola.procto. Ela entrega muito conteúdo lá, com certeza ela pode ajudar na transformação do seu dia a dia. Um beijo!